Agora que tu já conhece um pouco da minha história, de onde eu vim, das coisas que eu vivi e principalmente do que eu aprendi ao longo dessa caminhada, eu acho que a gente precisa dar um passo adiante. Porque conhecer o passado é importante, mas chega uma hora em que a gente precisa falar sobre o futuro. E é sobre isso que eu quero conversar contigo daqui pra frente. O Rio Grande do Sul está diante de um novo pleito eleitoral. E dessa vez, eu e o Hernani Polo estamos colocando os nossos nomes à disposição dos gaúchos e das gaúchas para governar o nosso estado. Mas antes de falar sobre o que nós queremos fazer, eu acho importante falar sobre onde nós estamos, porque ninguém constrói o futuro ignorando o que já foi feito. Nos últimos anos, o Rio Grande do Sul passou por momentos muito difíceis. A gente enfrentou uma pandemia, enfrentamos tragédias, entre as quais a maior tragédia climática da nossa história. E mesmo diante de tantos desafios, o Estado avançou. Avançou na segurança, na educação, na infraestrutura, na saúde, na capacidade de investimento e de enfrentamento de problemas que durante muito tempo pareciam impossíveis de resolver. Isso não aconteceu por acaso. Aconteceu porque houve muito trabalho, houve planejamento, houve investimento público e houve principalmente uma decisão muito importante de colocar as pessoas no centro dos processos. Eu acompanhei isso de perto, sentado na mesa das decisões e olhando os problemas nos olhos. Uma das coisas que eu aprendi nesses anos de política é que governo não pode ser feito só de promessa. Governo precisa ser feito de resultado. Eu também aprendi que não existe futuro possível quando a gente não coloca a casa em ordem primeiro. E o Rio Grande fez isso. O Estado recuperou a capacidade de investimento, organizou suas contas, criou condições para voltar a investir e começou a enfrentar problemas estruturais que ficaram durante muito tempo esperando uma solução. Isso não significa, é claro, que está tudo resolvido. Muito pelo contrário. Ainda temos enormes desafios pela frente. Mas existe uma diferença importante entre enfrentar um problema com a casa desorganizada e enfrentar esse mesmo problema quando tu já conseguiu criar condições para avançar. Hoje, o Rio Grande tem mais condições de fazer isso. E é justamente por isso que a gente não pode parar. E tem uma coisa que eu aprendi nessa caminhada que para mim é fundamental. Ninguém governa sozinho. Eu e o Hernani queremos governar ao lado do povo gaúcho. Porque quem vive o problema é quem conhece o problema. Quem enfrenta uma dificuldade todos os dias sabe melhor do que ninguém o que precisa mudar. E é por isso que ouvir as pessoas não pode ser apenas uma etapa de uma campanha. Tem que ser uma forma permanente de governar. Eu quero continuar ouvindo quem vive no campo, quem vive na cidade, quem mora na serra, na fronteira, no litoral, na região metropolitana, no norte ou no sul. Porque existem muitos Rio Grandes dentro do Rio Grande do Sul. E cada um deles tem as suas necessidades, seus desafios e seus sonhos. E com essas pessoas é que eu e o Hernani queremos construir as próximas decisões. Não queremos governar olhando as pessoas de cima, queremos governar olhando no rosto delas, ouvindo e construindo juntos. Eu também não quero governar olhando para trás, quero olhar para aquilo que ainda precisa ser feito. Quero um Rio Grande que continue avançando, que continue melhorando a segurança das pessoas, que ofereça uma educação cada vez melhor para os nossos jovens, que tenha uma saúde ainda mais eficiente e mais próxima de quem precisa, que tenha uma infraestrutura preparada para os desafios que estão chegando, que consiga gerar oportunidades, atrair investimentos e fazer com que mais gente queira viver, trabalhar e construir a sua vida aqui no Rio Grande. Quero fazer isso do jeito que aprendi ao longo dessa caminhada, ouvindo, dialogando, construindo juntos, porque a casa está mais organizada e agora é hora de continuar avançando. Mas avançar não é decidir sozinho para onde ir, é escolher o caminho junto com quem vive todos os dias desse Rio Grande. Eu e o Hernani estamos colocando os nossos nomes à disposição para esta missão. E queremos fazer isso ao lado de quem realmente importa, o povo do Rio Grande do Sul. Porque o futuro do nosso estado não pertence a um governo ou a um lado. O futuro do Rio Grande pertence a todos os gaúchos. E é com eles que nós queremos construir esse futuro.